Pô, e aí no México aí que vocês são vizinhos diretos dos Estados Unidos? Cara, como que funciona aí esse peso americano no governo mexicano? Como que você vê isso aí? Eu vi que recente aí a Cláudia, mais uma vez esqueci o nome dela aí, a presidenta do México, tava brigando com o Trump por conta das sanções, falando que os Estados Unidos que ia perder por conta dessas sanções, e o Trump batendo o dedo que o México deixa narcotraficantes entrar na América, que ela tem que ser punida por conta disso, e só essas jogadinhas aí, só pra deixar o povo refém, né, cara? Como que você vê isso aí? Então, aqui no México tem uma frase muito legal que fala que os Estados Unidos o problema do México é que ele está muito longe de Deus e muito perto dos Estados Unidos. Esse é o problema do México, né? E na verdade é assim, cara. O México, como economia, como formação histórica, ele tem uma dependência muito grande dos Estados Unidos. A balança comercial é muito grande. Então, obviamente, ele tem um processo quase simbiótico com os Estados Unidos. Só que essa simbiose, ela não é tão unilateral como ela pareceria ser. Que as pessoas falariam, não, o México depende completamente dos Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos têm gripe, o México vai ter uma pneumonia. Cara, mais ou menos, sabe? Porque se o México parar de exportar tomate, abacate, suco de laranja, os Estados Unidos têm crise social, sabe? Ou seja, grande parte da comida dos Estados Unidos vem dos países do sul global. Uhum. Então, inclusive do Brasil, né? Ou seja, os Estados Unidos não é um país... Inclusive, o problema da neoliberalização da economia americana, transformar a economia americana de uma economia produtiva a uma economia especulativa, é que os Estados Unidos parou de produzir. Né? Os Estados Unidos exportou a produtividade para o resto do mundo e agora os Estados Unidos compra. Virou rentista, né? Vive de renda lá. Exato. Então, essa relação com o México, ela é meio simbiótica, é que nem se fosse um namoro tóxico, sabe? Eles meio que se odeiam, se amam, se precisam, se encontram de novo e tal, mas definitivamente o México ele tem uma submissão ideológica muito grande para os Estados Unidos. Ou seja, o México ele tem muito reacionário, muito liberal, e eu falo liberal no sentido filosófico, sabe? Eles têm essa metafísica liberal do, o indivíduo é mais importante que o coletivo, o pensamento muda a matéria, o esforço individual é o que traz resultados econômicos, sabe? Aqui no México, essa ideologia liberal, ela é dominante. A maioria das pessoas, mesmo que elas não saibam, elas pensam assim. Elas Como que isso foi infiltrado no México, cara? Até Exato. Porque o México hoje... mais uma vez, você falou que você não se encaixa em direita e esquerda, mas o governo do México hoje é um governo de esquerda. Claro, mas não deixa de ser um governo neoliberal. Tô parecido com o Brasil, então. Então, a minha leitura do Lula é isso, cara. O Lula é um neoliberal populista de centro-esquerda. Mas ele continua, principalmente, atuando políticas liberais. Ou seja, propriedade privada, especulação imobiliária, sabe, ele dá prioridade para a especulação financeira antes que para a base trabalhadora. Ele não está mudando realmente as relações de propriedade e as condições materiais da classe trabalhadora. Ele não está fazendo nada disso. Eu tenho que discordar, ele está mudando sim, ele está mudando muito pior, mano. Sabe, é que não é uma mudança, sabe, não é uma ruptura, mas vai tirando pedacinhos em pedacinhos ali, tá bem pior. Tá cara, piorando. Não sei, Roberto. Prefiro não falar assim. Mas quem vive aqui percebe, cara, sabe? eu acho que... não tá. Às vezes você vai ter um número forjado aí, uma maquiagem, qualquer informação, mas é o que a gente sente. Quem vive aqui sente isso, entendeu? Mas é perceptível. Você acredita que isso faz parte do governo ou é influência do governo americano sobre o governo desses países? Isso é influência do governo americano aqui do Brasil? Papai? Vamos lá. Vocês consideram o Brasil um país soberano? Um país que tem autonomia política? Claro que não. Tá longe. Claro que não, velho. Porra. Então, se o cara amanhã cortar o GPS aí, o Brasil quebra, velho. O Brasil quebra. Exato. Então, o Brasil... E o pior, né? A população tá envenenada a ponto que hoje a gente vê quase que um terço, um quarto da população defendendo o que o Trump tá fazendo, velho.
A gente tá passando por algo pior. A gente tem brasileiro defendendo o que o Trump tá fazendo. Achando que o Trump é o salvador da pátria, que ele tem que taxar mesmo, que a gente não tem que ter soberania nacional, a gente não tem que ter os nossos aplicativos, a gente não tem que ter nossa rede de WhatsApp, tem que usar dos caras lá. Sabe? É uma loucura, velho. É uma loucura. Brasileiro hoje tem uma parte brasileira que foi envenenado, cara. Envenenado com esse discurso, velho. Eu sei. Eu concordo plenamente. Eu acho que essa é a resposta à pergunta. O que o Brasil precisa, nesse momento histórico, é um processo que se chama em filosofia política de insubordinação fundante. O Brasil precisa de um processo de soberania nacional. Isso que o Brasil precisa. Uhum. E eu acho assim, ó, por isso que aquele eixo político esquerda-direita não funciona mais, sabe? Mas eu também não acho que é simplesmente um reduto de um novo eixo político, nacionalismo contra globalismo, que não é tão fácil assim também. O Trump, ele é um cara nacionalista, mas ele é um cara nacionalista pro capital privado, sabe? Eu acho que o Brasil precisa é um processo de insubordinação fundante, desenvolvimento das forças produtivas, mercado complexo, ou seja, de indústria complexa, tá? Para não depender de commodity, que isso também explicaria muito do fracasso da Venezuela e da Cuba, por exemplo. Eles não fizeram esse processo. Só tinha commodity. Eles erraram, tá? Nesse processo de insubordinação fundante, e eles estão trabalhando agora para reconstruir esse processo aprendendo da China. Porque a China acertou. Aonde a maioria dos projetos de soberania nacional de esquerda fracassaram no século XIX e no século XX, a China acertou. Tá? E aqui vem um aprendizado fundamental para nós que temos uma leitura dialética da história. Os processos históricos, eles são acidentados. Tá? Sempre é, cara, uma catástrofe. O movimento da história, ele é cheio de tropeço e erro e equívoco e falhas, mas a dialética da história é assim. Né? A constituição do capitalismo como modo dominante de produção, deve ter durado 200 anos, sabe? 200 anos entre erro e acerto, e é assim, não é assim, sabe? Morte por falta de comida na Índia, que produziu quase 100 milhões de pessoas morreram de fome na Índia, quando a Inglaterra chega a implantar o modo capitalista de produção, sabe? Foi um modelo extremamente acidentado, foi uma catástrofe. Mas depois de 200 anos, daí começou a produzir um monte de vantagem, tá? Hoje, provavelmente os problemas estão chegando a superar as vantagens da produtividade capitalista. E durante muito tempo, o socialismo como metamodo de produção não foi capaz de produzir suficiente bondade para superar o capitalismo. Porque errava, fracassava, era só soberania, era só revolução sem força industrial, era miséria, era mais desigualdade, era autoritarismo e tal. Só que a gente está encontrando novas maneiras. Por isso a China é tão excitante, cara. E eu vou falar assim, nesse sentido. Finalmente o Sul Global tem uma alternativa viável, desejável e realizável. Que nunca tinha acontecido para o Sul Global. Nenhum país do Sul Global tinha conquistado a soberania e sido capaz de produzir uma formação política histórica superior ao capitalismo em bondades. Tá? Em bem-estar para a maioria da população. A China conseguiu. Então, o que a gente tem que fazer nesse determinado momento histórico? O modelo da China, ele não é imediatamente replicável. Até porque a história de 5.000 anos de país é bem diferente da nossa. Tá? A filosofia tem uma série de coisas bem distintas da nossa. Mas, além disso, a gente tem muito que aprender deles. Tem muito que aprender deles. E outra coisa, cara, eu fui semana passada dar um discurso de bem-vinda ao embaixador chinês no México. Apresentaram um embaixador novo, me convidaram para dar um discurso de recepção para ele, falando das similitudes entre a filosofia ancestral mexicana e a filosofia chinesa. Não só a gente tem muito que aprender, senão que eles estão completamente abertos a ensinar. Será? Tão sim, cara. E aqui eu posso te falar de primeira pessoa, de coração, conheço pra caralho, tão sim.